E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos finalmente aqui falar sobre preço no terceiro vídeo daquela série lá, Papo de Autônomo. E se vocês acharam que o vídeo 2 foi uma viajada muito grande, vocês vão ver que o 3 é uma viajada ainda maior, me desculpem. É muito difícil falar para as 3 pessoas com quem eu gostaria de falar e tentar abranger o máximo de número de pessoas. O 2 eu achei que ele perdeu bastante o foco, sim, mas o 3 eu tenho mais ou menos uma linha onde eu quero chegar e eu espero que através de todas as divagações que eu vou dar aqui vocês entendam o conceito principal que eu quero passar para vocês no que se refere a preço e condições de pagamento no caso de você autônomo, e talvez seja aí que muita gente peque. Muita gente consegue até se tratar como funcionário, muita gente consegue elaborar um bom produto, consegue estabelecer um bom preço, mas não consegue batalhar pelas condições ali e achar que ela tem o direito de lutar por isso da maneira que se deve. E muita gente simplesmente abre mão da vida de autônomo. Não estou dizendo que uma vida seja melhor que a outra, mas por não conseguir impor determinadas condições que devem ser respeitadas por aquele que aceita pagar o seu preço. Ok? Eu vou tentar não usar a vida de outras pessoas. Para ficar mais claro, eu vou usar a minha própria vida. E eu vou usar algumas analogias aí de relacionamentos para você tentar entender o fio aí que eu quero que você percorra. Então, pessoal de Sobral, no Ceará, vão lá buscar uma Coca-Cola, sentem aí. Gente, eu fiquei extremamente comovido com o depoimento. 2 minutos aqui, vocês podem pular se vocês quiserem, né? Não quiserem se expor essa parte emotiva. Fiquei extremamente comovido com o depoimento. E eu gosto de dizer, e isso serve também para o mundo dos negócios, né? Não só para o lado espiritual, mas financeiro também. A gente só tem valor na vida. Isso é opinião pessoal, claro. A gente só tem valor na vida quando a gente é relevante para o outro. E eu acho que o nosso valor ele é em igual medida a relevância que nós temos e a presença que nós temos na vida do outro. Não importa opinião de Fausto, e você não tem obrigação nenhuma de concordar com isso. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanto poder você tenha, não importa quantos itens você tenha no BDO. O que realmente fica e o que realmente importa é o quanto a sua presença na vida do outro é significativa. Quanto a sua existência é relevante. Por relevância você tenta chegar ao PEN, por relevância você tenta vender os seus produtos e tenta conseguir likes e shares e enfim. E cara, como é gostoso saber que o meu valor pessoal, ele não é medido pelo número de inscritos, número de likes, número de uma série de coisas, mas por depoimentos como esses que eu recebo, né? E cara, olha como a nossa vida é pequena. Eu nasci em São Bernardo, vivi no Japão e voltei para São Paulo. Basicamente, a minha vida é nesses 3 lugares. Quem é que diria que um dia pessoas em Sobral, em Fortaleza, se reuniriam na frente da mesma tela e assistiriam juntos o vídeo para poder conversar depois, e que isso seria significativo e transformaria a vida delas de alguma forma. Isso para mim é realmente tocante e eu sou muito grato por tudo isso. Eu muitas vezes não consigo corresponder aos feedbacks a todos da maneira que vocês me mandam, mas eu quero que vocês saibam que cada um deles é de extremo valor para mim, é de grande motivação, e não só de motivação para continuar os vídeos, não, assim, faz bem para mim saber que eu tô sendo escutado e que eu tô sendo relevante na vida de vocês. Pronto, fiz a minha declaração de amor. E agora vamos ao papo de condições, que na verdade é muito mais importante do que o preço. Porque o seu produto, talvez você saiba o quanto vale, mas você consegue impor condições de pagamento e fazer com que essas condições sejam cumpridas? Ou você acha que você nunca merece o valor que você cobrou e que foi combinado? Então eu vou usar uma analogia muito engraçada aqui, que é de relacionamentos. De homem e mulher, ou enfim, de 2 pessoas, ou de mais de 2 pessoas. Eu vejo inúmeros debates aí que são uma gigantesca perda de tempo, na minha opinião, a respeito daquilo que é o certo, daquilo que é moral, daquilo que é o que se deve fazer. E eu vejo uma indignação muito grande em relação a outras pessoas que vivem a vida delas de outras maneiras, de como é que elas deveriam viver a vida delas. E, na verdade, quando você tem uma interação de 2 pessoas, elas devem descobrir como elas são, elas devem saber os valores que elas têm, e mais importante do que os valores, as crenças que elas têm, a gente vai falar sobre isso, para ver se elas são compatíveis, para que elas vivam de acordo com o que foi combinado. E em cima daquilo que foi combinado, aí sim pode haver cobrança. Então, eu vou usar exemplos extremos, tudo bem? Não que eles não existam, mas eu vou usar exemplos extremos para vocês. Você pode ter um casal, por exemplo, de 2 pessoas que acham que é extrema infidelidade você ter alguém e olhar pro lado e achar a bunda de alguém, né, gostosa, por exemplo.
Você pode achar que se você está num relacionamento, você não deve, porque isso é imoral, é indecente, é vergonhoso e é prova de falta de amor que você olhe pro lado e veja uma bunda e ache gostosa. E você pode ter um outro casal que tem valores de fidelidade, que tem valores de respeito, mas acha muito legal quando você olha uma bunda e ainda comenta e fala, olha que da hora isso. E quando o casal ele tem liberdade para trocar, né, conhecimento a respeito do que excita e do que empolga, ele se sente ainda muito mais cúmplice e ainda muito mais unido. E aí, como é que você pode dizer quem é que tem um manual da natureza? Não estou falando de religião, religião é outra coisa. Quem é que tem um manual da vida e da natureza dizendo o que é certo de se fazer? Não existe. Então nós temos dois casais com valores de fidelidade, respeito, lealdade, só que nós temos crenças diferentes a respeito daquilo que é moral e o que é imoral, por exemplo. E se eu estender essa linha, eu vou continuar, né? E eu vou chegar num ponto em que eu posso ter, e não que não exista, um casal que fale, olha, você pode até transar com outra pessoa ali, mas assistir o nosso seriado com outra pessoa, não. Aí não. Você pode ter um casal que fale assim, olha, você pode até transar com outra pessoa, mas não beija na boca. Porque beijo na boca é muito mais íntimo do que sexo. E aí a gente está descobrindo que existem pessoas que têm definições e que têm crenças e que enxergam a vida de uma maneira em que aquilo que elas consideram fidelidade, lealdade e respeito difere do que outra pessoa enxerga. Eu, por exemplo, Fausto, não acredito que seres humanos sejam naturalmente monogâmicos. Ah, você está dizendo que você é um promíscuo que não consegue ser fiel? Não, não tenho problema nenhum em ser fiel. Mas eu não acho que a natureza do ser humano é monogâmica. Logo, eu não espero isso de pessoas, não de forma natural. Eu posso achar que uma mulher pode me respeitar muito ao ponto dela ser fiel e decidir ser fiel, mas eu não acho que a natureza dela seja de sentir desejo apenas por um homem. Não que isso não exista, não que não existam mulheres que se apaixonem e tenham atração sexual somente por um homem ao longo de toda a vida delas. Você tá vendo que eu, Fausto, pela minha natureza, eu não posso dizer que já que eu sou assim, todo mundo tem que ser igual a mim e todo mundo deve ver as coisas da mesma forma? Tem gente que deve caçoar e tirar sarro da minha forma de enxergar o mundo. E o que você tem que saber é você ter que conhecer a outra pessoa para você saber se os valores dela são compatíveis com o seu. Isso é muito importante. E sim, estamos falando de vida de autônomo. Espera aí que eu vou fazer o gancho, não saia daí. Você entende, então, que é muito difícil você colocar duas pessoas juntas que não enxerguem a mesma coisa como honesta e como certa e como justa? Então, o que é que vai fazer com que você se prenda a um relacionamento andando dentro das regras? Primeiro, você tem que achar que aquelas regras elas fazem sentido para você e depois você tem que se comprometer com aquelas regras em troco de um bem maior, em troco da sustentabilidade desse relacionamento que você faz aí com a pessoa. Então, a hora que eu arrumo uma namorada, uma noiva, uma esposa, ela pode dizer, eu não tolero infidelidade sexual, e você pode até conversar com umas meninas aí, é melhor que não, mas transar com outra pessoa nem a pau. Aí eu penso naquilo que é importante pra mim, e digo, ok, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de estar do seu lado, que eu consigo não transar com nenhuma outra pessoa. O que isso tem a ver com preço e condições? O que isso tem a ver com preço e condições? Eu vejo muita gente sofrendo em relação ao preço que cobra e a maneira como é tratada em relação a isso, porque a pessoa não dá valor, porque a pessoa não paga, porque a pessoa não isso, porque a pessoa não aquilo, porque a pessoa te chama de desonesta. E isso daqui, a pessoa quando sofre como autônoma porque ela não consegue cobrar o preço do valor do serviço ou do produto que ela vende, ela está sofrendo o mesmo problema que uma pessoa que não consegue se estabilizar num relacionamento por falta de comunicação a respeito daquilo que é certo, passa. Então, assim, a gente tem um casal, por exemplo, que não consegue entrar em acordo em relação às regras que eles têm que seguir para continuarem juntos e eles não conseguem entender a visão do outro como natural do outro. Ela acha que a visão dela é a certa, é a única e ela não consegue tolerar que o outro pense de maneira diferente dela. Se você é autônomo e se você tem um cliente que não consegue enxergar os seus valores na hora de compor e cobrar o seu preço, você vai ter esse tipo de problema com ele. Eu vou dar um exemplo da minha vida, para que você entenda o que eu estou falando. E talvez sirva como uma luva aí para você. Então nós temos o pessoal do Sobral e nós temos a minha agenda. Não, isso é meu e-mail. Que vergonha. Vocês estão vendo meu inbox. Cadê a minha agenda? Aqui. Deem uma olhada nisso. O que acontece? Eu tenho horários muito limitados, né? Por exemplo, se uma pessoa ela vem e fala
Você faz coxinha? Faço. Quanto que você me vende? 50. Eu vou dar um preço. Ela fala, se eu fizer 500, você me faz um desconto? Cara, o trabalho que eu vou ter para fazer 50 e 500 não vai ser tão diferente. Eu vou comprar no atacado, eu vou tacar tudo no mesmo forno, no mesmo tempo. Claro que não, né? Mas eu tô exagerando aqui. Eu vou usar o mesmo óleo para fritar um negócio lá. Eu consigo dar desconto para a pessoa? É claro que eu consigo dar desconto para a pessoa numa quantidade tão grande dessa. Agora a pessoa, ela vem cobrar, ela vem tentar contratar horários comigo e ela me cobra um valor, e eu cobro um valor específico por cada um desses slots que eu tenho aqui na minha agenda. Beleza? Entende meu ponto? Beleza. Então, cada um desses slots tem um preço. E aí chega a pessoa e me diz assim, escuta, eu quero 10 slots desse daí. Você tem como me dar um desconto? Eu não consigo multiplicar os meus slots na mesma medida em que eu consigo multiplicar coxinhas com o mesmo tempo e com o mesmo esforço e com os mesmos recursos. Então não é porque uma pessoa vem e ocupa toda a minha agenda que eu vou conseguir trabalhar menos para ela, porque senão o meu potencial de geração de riqueza cai. Então o que eu posso dizer para ela, infelizmente não. Aí essa pessoa ela pode falar, vai tomar, eu vou falar palavrão, então pulem aí se vocês não quiserem escutar. Vai tomar no cu, eu vou fazer 10 aulas por semana, seu arrombado. Eu posso me ofender com a abordagem dessa pessoa em relação a isso? Mas o que eu vejo muito autônomo é voltando para casa aos prantos, falando o cara não reconhece o meu trabalho. E aí chora, porque sente que ele de fato não tem valor. Não, espera, você não tem valor aos olhos daquela pessoa que não consegue entender que cada um desses slots seus tem um preço. Então, quando uma pessoa, se você é fotógrafo e você cobra X por um álbum num fim de semana, e a pessoa chega para você e fala, escuta, como eu vou fazer 3 álbuns em 3 fins de semana, eu quero um desconto. O que você tem que pensar? Se essa estabilidade de ter trabalho consecutivo durante 3 semanas compensa o desconto que você vai dar a ela. E aí você pode até oferecer. Mas se você tem uma demanda muito alta e você não sente obrigação de dar desconto, você pode muito bem justificar. E se essa pessoa mandar você tomar no cu porque você não gosta de ganhar dinheiro, você tem que deixar ela ir embora. Por quê? Porque ela é uma pessoa com valores diferentes dos seus. É uma pessoa de valores diferentes dos seus. É como se uma pessoa que acha que infidelidade é beijar na boca conhecesse uma outra pessoa que só acha que é infidelidade se você transar. Faz sentido? Não, né? Tá, eu tô forçando aqui. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então, você pode ter outras condições. Por exemplo, na forma como eu trabalho, como eu trabalho com muita gente da vida corporativa, eu tenho baixíssima assiduidade de alguns alunos que simplesmente não conseguem escapar para a aula deles. Eu tenho alunos como o Cristiano e que o cara não consegue fazer aula 10 da noite. Por que o cara não consegue fazer aula 10 da noite? Porque ele está trabalhando ainda 10 da noite. Ele me fala, cara, eu não consegui parar de trabalhar. Então, é justo que eu fique preocupado se eu vou pagar minha conta de internet ou não, dependendo se ele consegue escapar do trabalho ou não. Não, eu não posso colocar a minha renda e a minha estabilidade financeira nas mãos do chefe do Cristiano. Tá entendendo? Porque se eu cobrar pela aula dada, eu não vou conseguir compor a minha renda. E eu não vou conseguir ter estabilidade. E aí eu não vou conseguir me olhar como funcionário e me pagando o salário que eu me pago. Que está lá no vídeo 1. Logo, quando eu conheço um novo aluno, eu converso com eles. Eu cobro pela minha disponibilidade, não pela minha aula dada. Se você perder a minha aula, eu posso até abrir a minha agenda para caso a gente encontre um horário em que a gente possa fazer uma reposição. Mas eu prefiro que você veja essa reposição como uma cortesia e não como um direito contratual. Eu dou isso para a pessoa e ela tem que lidar com isso. Se a pessoa acha que isso é desonestidade da minha parte porque eu estou querendo ganhar sem trabalhar, eu não devo achar que os valores e que as crenças, mais importante do que valores, porque os valores são o mesmo, são de justiça e de honestidade, mas eu não posso deixar que a crença dessa pessoa a respeito daquilo que é justo e que é honesto afetem a minha maneira de me colocar para o mercado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar para o mercado oferecendo um produto que eu acho que tem qualidade o suficiente, num preço justo o suficiente para que a pessoa se submeta e aceite de bom grado as condições que eu imponho. E essas condições, uma vez acordadas, não é acordar de manhã com o despertador, uma vez que você faz um acordo com a pessoa em relação a isso, essas regras elas devem ser cumpridas. Da mesma maneira que se você fizer a besteira de aceitar que a sua esposa diga que você nunca vai poder olhar para a bunda de outra mulher e sentir desejo, se você prometer para ela que você nunca vai fazer isso, você tem que cumprir.
Não sei onde você estava com a cabeça quando você prometeu isso, mas aí você vai ter que cumprir. Por quê? Porque vocês fizeram um acordo. E qualquer quebra de acordo, coloca em risco todo o relacionamento. Então, o que é mais provável que aconteça? Não vou entrar nessa daí, que senão vocês vão levar para o lado errado. Mas, quanto mais flexíveis e quanto mais você respeita a natureza das pessoas, quanto mais compreensivas, mais abrangentes, quanto mais empatia você demonstrar nas regras do seu acordo, mais fácil vai ficar para a outra parte cumprir. E quanto mais as partes cumprirem com aquilo que elas combinaram, mais estabilidade esse relacionamento terá. Entende? Agora, se a pessoa ela quebra isso, né? Então, a pessoa, por exemplo, ele nunca fará isso, mas vamos supor que o Cristiano, ele fica o mês inteiro faltando porque o chefe dele não libera ele nem um dia antes das 10 da noite. O cara começa a trabalhar às 9 da manhã. O cara se mata de trabalhar. E aí ele chega e me diz, escuta, Fausto, eu faltei todas as aulas do mês passado, então esse mês eu não vou te pagar e eu só vou repor. Você deve se sentir... Cristiano, não acho que você faria isso, estou te usando de mau exemplo aqui, tá? Me desculpa. Usar o seu nome para isso. Se a pessoa fizesse isso comigo, eu teria que achar que eu tenho um problema existencial e que existe um problema em eu ser autônomo, porque autônomo só se ferra porque as pessoas não dão valor. Não. Eu tenho vários relacionamentos, né? Vários relacionamentos aqui, e um deles está em crise porque uma das partes quebrou o acordo que a gente fez. Quando é que eu estaria errado e lascado e fudido se antes da gente começar um relacionamento profissional aqui, a gente não tivesse feito um acordo com regras claras? Se a gente não tivesse feito um acordo com regras claras, eu não teria como cobrá-lo e não teria como mostrar para ele que isso é inviável de acordo com as regras que nós aceitamos cumprir no começo do nosso relacionamento. Então, mais importante do que o seu preço, que ele tem que ser justo, porque a lei da oferta e da demanda é assim, cara. Se você cobra muito por uma coxinha, não importa o quão gostosa ela seja, o cara vai no boteco do lado. E se você tem uma coxinha muito ruim, não importa o quão barata ela seja, os caras vão pagar mais caro para comer uma mais gostosa. Na vida tudo é assim. E aqui também, o meu trabalho ele tem que estar condizente com o valor que eu cobro. E em cima disso eu coloco determinadas condições. E o produto ele tem que ser bom também para que a pessoa aceite essas condições. Sem valor no produto e sem respeito a esse pacto que é acordado, aí fica difícil continuar, né? Mas é que a pessoa está me pedindo desconto. Se você conceder... Conceder, o que é isso? Se você conceder desconto a alguma pessoa, que esse desconto seja de bom grado, porque você acha que você pode e porque você prefere, por exemplo, trabalhar para Lorena por um valor menor do que você trabalha para os outros, porque ela te informa a respeito de tudo que acontece no mundo dos super-heróis. Então, quando você encontra algum valor que te compense a parte financeira, você pode até pensar. Agora, o que você não pode, você não deve pensar que o desconto que a pessoa está pedindo desmerece o seu produto, desmerece a sua capacidade. Senão você nunca consegue se impor. Então você tem que conhecer o seu produto melhor do que todo o mercado. E você tem que conhecer o produto dos seus concorrentes da melhor forma possível, porque aí você vai conseguir chegar num preço justo e você vai conseguir cobrar direito por ele. Tem um monte de gente aí que cobra o valor certo, só não cobra direito. E aí se lasca e aí fala que a vida de autônomo não serve para ela. Isso é uma skill para você aprender e colocar aí na sua build. Perdi muito foco nesse vídeo ou não? Bom, eu espero do fundo do coração que seja útil e eu não pretendo fazer nenhum outro vídeo relacionado, mas se tiver alguma coisa pontual aí a gente volta a conversar. Grande abraço, até a próxima.